Olá, tudo bem? Aqui é Rafael Paiva e hoje vamos conversar sobre debate. Muito que bem. Ontem, dia 29 de setembro de 2022, quinta-feira, foi realizado na Rede Globo o último debate dos candidatos à presidência da República Federativa do Brasil. O debate em si se resumiu em três coisas: propostas impossíveis, propostas utópicas, propostas até engraçadas de se ouvir, ok? Ataques pessoais e vários direitos de resposta. Bem, já começou com Ciro Gomes versus Lula, né? Na verdade, vamos ser sinceros, o Ciro Gomes não é revoltado com o Lula por causa da corrupção petista. O Ciro Gomes não está revoltado com o Lula por causa do desastre do governo petista durante esses 14 anos. Não é por causa disso. O Ciro Gomes, ele pensou que em 2018 ia ter o apoio do Lula e do PT para ser presidente da República. Só que não teve. O PT colocou o Haddad como candidato. Essa é a revolta do Ciro Gomes. Por isso que hoje ele fala que eu odeio o PT, eu odeio o Lula, eu odeio a Dilma. É por isso. Essa é a verdade. Okay? Mas, no geral, vamos ser sinceros, todos, quase todos os candidatos se saíram bem, nas suas esferas, nas suas bolhas sociais. Por exemplo, Bolsonaro. Bolsonaro foi até bem, ao defender suas pautas e ao tentar se defender dos ataques dos outros, Na verdade, ele tem conseguido se desenvolver bem como candidato e como político. Grande trabalho da sua assessoria de imprensa, que com certeza ele tem, Defendeu, como sempre, o não ao aborto, não à ideologia de gênero e repulsa ao comunismo. Aborto, em alguns casos, já é liberado aqui no Brasil, Mas a esquerda quer um pouco mais que isso. Por exemplo, na Colômbia, que eu discordo completamente, o aborto foi liberado com 6 meses. Será que isso é certo? Como cristão, eu sou cristão, como cristão, será que matar um bebê, um ser de 6 meses é o correto? Então é complicado pensar nisso. Eu discordo completamente, Eu acho que o aborto, até certo mês de gestação, até pode ocorrer, com algumas cláusulas, do processo. Agora, do jeito que a esquerda quer impor isso, eu acho meio complicado. Não ao repulso ao comunismo. Comunismo que nunca existiu no Brasil, não existe, ok? Nunca existiu, Como pauta de governo tem Deus, Pátria, Família e Liberdade. E sua esposa Michele Bolsonaro tem sido sua forte porta-voz e mediadora entre Bolsonaro e os cristãos. Na verdade, os cristãos têm medo. Vamos ser sinceros. Os cristãos têm medo do comunismo. Os cristãos têm medo, que não existe. Os cristãos têm medo de seus filhos se tornarem gays. O que não acontece. Não vai acontecer nunca isso. Não existe isso. Da pessoa colocar na cabeça da criança que ela tem que ser gay, ela vai ser gay. Não existe isso. Psicologicamente, isso não existe. Ok? E o medo do Lula é fechar as igrejas. Só que o Lula, no governo PT, eu odeio o PT, tranquilo. Mas quando foi que o Lula, em 14 anos de PT, perseguiu a igreja? Quando foi que o PT prendeu o pastor? Nunca, nunca. Então esse medo é fajuto. Os bolsonaristas, eles querem colocar o medo para conseguir o seu voto, conseguir os votos dos cristãos, ok? O Bolsonaro, falou que não tem corrupção no governo, mas é mentira. Tem a rachadinha, Covaxin, barra de ouro do Ministério da Educação, tem sistemas de corrupção, sim, no governo Bolsonaro, ok? E também alguns candidatos bateram na tecla do orçamento secreto. O que é o orçamento secreto? É um montante de dinheiro dado aos deputados, aos políticos, aos legisladores, que não se sabe como vai ser usado. Em resumo é isso. Esse é o orçamento secreto. Mas o Bolsonaro, soube se defender, soube argumentar, ok? Você querendo ou não, ele foi bem sim, Ele disse também que acabou com o toma lá da cá, mas sabemos que isso é mentira, porque o Centrão está ativamente atuando no governo Bolsonaro, ok? O Centrão tem cargos políticos no governo Bolsonaro. E olha só, isso não é só Bolsonaro não. Qualquer governo tem que ter o Centrão. Como o Bolsonaro disse no debate, são 300 deputados. Tem que ter o diálogo entre
tem que ter o diálogo com o Centrão, ok? Qualquer pessoa que entre na presidência tem que ter esse diálogo com o Centrão, né? Mas é irônico o Bolsonaro falar isso porque ele menosprezava o Centrão na campanha de 2018, né? Mas entrou, sentiu o sistema e é isso que está acontecendo agora. Visto como traidor agora, principalmente do MBL, por exemplo. Ponto 3. Lula. Lula foi bem, né? Você, bolsonarista, pode não gostar, mas ele foi bem, né? Ao tentar se defender dos ataques dos outros. Mas não podemos esquecer que Lula foi condenado a 12 anos por corrupção, onde ele recebeu propina da OAS e da Odebrecht por meio de reformas no sítio de Atibaia. Não podemos esquecer isso. E ao contrário do que estão dizendo, Lula não é inocente. Lula não é inocente. Lula não foi inocentado. Mudou-se a competência do processo. Então, tudo que foi feito em Curitiba passou para Brasília. Sérgio Moro foi condenado como suspeito do processo do Lula, tá? Mas Lula, as provas estão lá, as delações estão lá, tá tudo lá. Tá tudo guardado, arquivado. Okay? Lula não foi inocentado. Mas, como ele fez 76 anos, se eu não me engano, prescreveu e ele não pode mais ser preso. Logo, ele não merece o nosso voto, ok? E outra coisa, outro ponto. Lula já defendeu bandido. Pelo amor de Deus. Ele falou que como a polícia pode bater em um pequeno ladrão que rouba só um celular para tomar uma cervejinha. Pelo amor de Deus. E outro ponto do debate, ele falou que só descobriu corrupção no governo porque houve investigação. Não, Lula, não é por causa disso. Descobriram corrupção no seu governo porque houve corrupção no seu governo. É por isso. É tão sem escrúpulos o Lula. Caraca, maluco. Como é que você pode votar no Lula, cara? E, aliás, tendo um Ciro Gomes para votar, como você pode votar no Lula? Pelo amor de Deus, né? Simone Tebet, ela bateu na tecla dos 5 mil para alunos que terminaram o ensino médio. Na verdade, eu queria entender de onde ela tirou essa proposta e qual o intuito real dessa proposta. É para incentivar o aluno a se formar no ensino médio? É para o aluno começar a desenvolver o espírito empreendedor já com 17, 18 anos? Eu não sei qual é a intenção desses 5 mil para alunos, adolescentes, começando a juventude, saindo do ensino médio. Não sei. Além disso, ela disse que professores serão isentos do imposto de renda. Utopia, mentira, não vai acontecer. Soraya insistiu no imposto único e disse que quem ganhar até 5 salários estará isento do imposto de renda. Também é uma mentira, né? É uma utopia. Felipe Dávila atacou Lula e esqueceu do Bolsonaro. Apesar das suas pautas diferentes, ele cagou pro Bolsonaro e sufocou no Lula. Na verdade, todos nós sabemos que o Felipe Dávila, ele não quer perder os votos dos bolsonaristas pro Zema, em Minas Gerais. Essa é a verdade, ok? E a novidade desta eleição é o candidato Padre Kelmon, que supostamente nem padre é de verdade. Na verdade, o foco dele é defender Jair Messias Bolsonaro. Na verdade, o candidato do PTB era o mensaleiro corrupto Roberto Jefferson, né? Mas a candidatura foi indeferida pelo TSE. Aí colocaram o padre para concorrer. A pauta que ele mais levantou foi o aborto, né? Aliás, em um dos embates entre Lula e o padre Kelmon, né? Ele chamou o Lula de abortista, né? Mas o microfone já estava meio que... Eles estavam abaixando o som, só deu pra ouvir isso. Você é um abortista, você apoia aborto, né? Agora, para piorar, esse padre Kelmon, ele foi tentar dar uma aula de história. Não sei se vocês perceberam, né? Ele começou a falar da importância da Igreja Católica no desenvolvimento do Brasil. E citou a catequese e os índios. Meu Deus! Quem estuda história sabe o que foi esse período para os índios. A catequese dos índios. Escravidão. Os padres tendo escravos índios. Pelo amor de Deus, realmente não teve aula de história suficiente para falar e tá falando um monte de besteira. Ok? Abre aspas. Você não tem medo de ir pro inferno, não? Soraya. E é com esta belíssima frase que eu termino este vídeo. Meus queridos, esses são os candidatos.
Esse é o nível ao qual nós estamos submetidos no Brasil. É orar, né? Pedir a Deus que nos dê sabedoria e que o próximo governante tenha sabedoria ao comandar a nação. Mas pelo debate, fraquíssimo, sem condição alguma, ok? Bem, esse é o vídeo. Se você curtiu, dê um like. Se você não curtiu, dê um dislike. Explica por que não curtiu o vídeo, ok? Se inscreva no canal, ative o sininho e é isso. Até um próximo vídeo, se Deus permitiu fazer mais um vídeo. Um beijo, um abraço e até! So anytime you stop me, you want your back up,